No vídeo de hoje a gente vai terminar nosso assunto sobre nutrição mineral, falando sobre o que temos além do NPK. Então, vamos começar a falar agora então ali sobre o enxofre, tá? É um macronutriente, ele é móvel na planta. Importante a gente sempre ter em mente essas informações, porque elas são essenciais para a gente identificar sintomas de falta desse nutriente, né? Apesar dele ser móvel, a sua movimentação ela é lenta dentro da planta, então ele é diferenciado dos outros nutrientes que a gente já viu até agora por causa disso. Ele é capaz de se mover, mas é uma movimentação um pouco mais lenta do que a gente viu para nitrogênio, fósforo e potássio. Também presente em aminoácidos, tá? Como metionina e cisteína. Então, alguns aminoácidos aí que tem enxofre, não é a maioria, tá? É importante, então, para a formação de proteínas. Ele está envolvido também na produção de glutationa, que é esse derivado de aminoácido que está envolvido com processos de oxidação e redução, né? Então, para controlar o potencial redox das células vegetais. E ele também está envolvido, isso aqui é uma coisa muito importante, o enxofre também está envolvido com a formação de metabólitos secundários que estão associados com defesa contra ataques por pestes e patógenos. A gente está vendo aqui, por exemplo, ó, um glucosinolato, tem um enxofre aqui no meio, que é um composto que dá aquela pungência da mostarda para as mostardas, né? Isso aqui é um composto utilizado para defesa contra patógenos e pestes, tá? E aqui a gente está vendo a lisina, que é o que dá aquele odor de alho, tá? São duas moléculas de enxofre ligadas ali, ó. Tá? Então, o enxofre é essencial para a formação desses compostos, e a falta de enxofre, então, pode gerar um problema de suscetibilidade, né, ao ataque por inimigos numa planta. A deficiência em enxofre, ela leva um fenótipo muito semelhante à deficiência de nitrogênio, que é a redução de crescimento e a clorose das folhas, tá? Então, a gente está vendo aqui uma planta normal e uma planta com deficiência em enxofre. Também é uma planta pequenininha, um pouquinho mais amareladinha, quando a gente compara com uma planta crescendo em um ambiente que tem enxofre. Então, como é que eu vou diferenciar uma planta que está com deficiência em enxofre de uma planta que está com deficiência em nitrogênio? Como o enxofre é menos móvel do que o nitrogênio, quando uma planta está com deficiência desses nutrientes, então, o nitrogênio ela consegue mover rápido, o enxofre ela move mais devagar, tá? A deficiência em enxofre vai dar um amarelamento mais homogêneo do que aquela deficiência em nitrogênio. O que eu quero dizer com isso? Geralmente uma planta que está com deficiência em enxofre, o amarelo vai aparecer na planta inteira, já que ela consegue mover menos esse nutriente. Já uma deficiência em nitrogênio vai ser uma coisa mais amarelo na base e verde no topo. Por quê? Porque ela está empurrando todo o nitrogênio dela para a parte de cima, para as partes mais importantes da planta, né, para os órgãos mais importantes. Então, como o nitrogênio anda rápido, você vai ver essa diferença gritante de cor na planta. O enxofre, como anda mais devagar, você vai ver uma coisa mais homogênea. O fenótipo é semelhante, né? As duas vão dar para você um amarelamento e uma redução de crescimento. Só que a deficiência em enxofre vai dar um amarelamento mais na planta inteira e a deficiência em nitrogênio mais um amarelamento nas folhas mais velhas. Vamos agora falar de magnésio, tá? Magnésio é um macronutriente, também móvel na planta. Já é agora um nutriente de movimentação muito rápida pela planta. Ele é um cofator para várias enzimas, por exemplo, a rubisco, tá? A gente depende de magnésio para ativar a rubisco. A gente depende de magnésio para manter a estrutura tridimensional do ribossomo e, eventualmente, produzir, então, proteínas, né? Olha ali, ó, é um composto central ali, a gente chama de íon de coordenação da clorofila, né? Então, ele está enfiado ali no meio do anel de porfirina na clorofila, mantendo aqueles nitrogênios ali do anel de porfirina, todos eles naquela posição planar, né? Então, a gente chama isso de um íon de coordenação ali no meio. Sem o magnésio, a gente perde a estrutura do anel de porfirina na hora de estar recebendo luz aqui nessa clorofila, tá? Solos em geral já tem muito magnésio, tá? Então a sua deficiência só vai ser observada quando a gente tiver competição por absorção por outros íons, né? Então, se você tiver uso excessivo de fertilizantes, a planta pode ter problemas para absorver magnésio por causa de competição com outros íons. Deficiência em magnésio, então, vai estar levando, de certo modo, a deficiência em problemas relacionados à fotossíntese, né? Já que o magnésio está envolvido com ativação da rubisco, com formação e estabilização da clorofila. Então, a gente vai ter problemas de fotossíntese.
E o sintoma inicial da deficiência de magnésio envolve um tipo diferente de clorose, que é essa clorose que a gente está vendo aqui, ó. O que a gente está vendo de diferença nessa clorose em relação à clorose que a gente viu lá na deficiência de nitrogênio, de enxofre, por exemplo? Essa clorose, ela parece que ela não está acontecendo tanto nas veias. Tá vendo? Ó? A gente parece que a gente está tendo o que a gente chama de uma clorose intervenal. Aqui, ó. Parece que é uma clorose que ela acontece no meio entre uma venação e outra, né? A venação em si parece que não está sendo afetada pela clorose. Essa clorose intervenal acontece por causa da alta mobilidade do magnésio. Então, quando uma planta está sentindo deficiência em magnésio, ela tira esse magnésio rapidamente da folha velha para passar para a folha nova, e aí esse magnésio acumula aqui, ó, nos locais de transporte, que é justamente a venação. Então, esse acúmulo de magnésio no local de transporte, ele gera esse padrão de clorose que a gente está vendo aqui. Então, parece que a planta não está com deficiência de magnésio na venação, e está com deficiência de magnésio nesse espaço intervenal. Né? Isso acontece porque o magnésio está todo acumulado aqui na venação agora. Essa deficiência pode levar à necrose e, eventualmente, à perda de folhas. Tá? Isso, obviamente, é acelerado por alta luminosidade, já que o magnésio está envolvido com o processo fotossintético. Né? Então, se você colocar essa planta que está com deficiência em magnésio em alta luminosidade, você vai ver esses sintomas da falta de magnésio serem exacerbados, já que esse composto está envolvido, esse nutriente está envolvido com fotossíntese. Veja aqui ó, a diferença de uma planta que está crescendo numa concentração menor de luz, numa baixa luminosidade. Deficiência em magnésio em plantas é a principal causa de deficiência de magnésio em animais. Tá? Então, se você está alimentando o seu gado, por exemplo, com uma gramínea que está com deficiência em magnésio, esse problema vai passar pelo gado também, né? Esse problema a gente conhece como hipomagnesemia no gado. Tá? Isso pode, inclusive, ocasionar a morte. Por isso que é importante a gente sempre, como esse problema pode chegar até a gente, né? É sempre importante a gente ter a nossa dieta bem balanceada, com vários cereais, legumes e castanhas, onde a gente possa fazer essa absorção de magnésio. E, eventualmente, tem que suprir o gado com magnésio, né? Vamos ao cálcio. O cálcio é um macronutriente agora de baixa mobilidade, então a gente vai ver os seus sintomas nos tecidos mais novos e mais importantes. Tá? Transportado passivamente pela corrente de transpiração na planta, no xilema. Uma vez que ele chega naquele destino inicial dele, ele é relativamente difícil de alocar por essa baixa mobilidade. Tá? É um mensageiro secundário, então as concentrações internas de cálcio geralmente são bem baixas, porque ele tem essa função de mensageiro secundário. Ele pode influenciar a permeabilidade de membrana, ele pode alterar a entrada de outros componentes, de outros nutrientes por conta disso. E a planta tende a manter seus níveis de cálcio em concentrações bem baixas através de atuação dessa proteína como calmodulina, que absorve o cálcio e deixa o cálcio preso dentro dela para ser liberado em condições futuras. Tá? Então, as concentrações internas de cálcio geralmente estão em níveis muito baixos, justamente pelo fato de que esse cálcio, se ele estiver livre navegando pela célula, ele pode ativar processos que a planta não quer. O cálcio na forma Ca2+, ele é utilizado na lamela média, né, que é essa união que a gente tem entre as paredes celulares. Ele está formado, então, nesse processo de estruturação da planta, é responsável por unir as células vegetais. 90% do cálcio que a gente tem numa planta está na forma de cristal de oxalato de cálcio, tá? São esses cristais que a gente está vendo aqui, ó, que podem formar células especiais que a gente conhece como idioblastos, que são essas células que estão bem cheias de cálcio dentro delas. Quem já comeu kiwi, às vezes a gente, quando come kiwi, sente parece que a gente está comendo um pouquinho de areia, né? Tem aquela raspagem diferente que passa na nossa língua. Aquilo é basicamente drusa, que são esses cristais de cálcio que a gente tem no fruto do kiwi, tá? Isso aqui, ó, é drusa encontrada em kiwi. Então, dentre as várias funções dos cristais, eles podem sequestrar o excesso de cálcio, né, que a gente tem. Isso aqui pode servir, então, como um local de armazenamento de cálcio. E isso aqui também tem função de defesa contra herbívoros. Isso pode danificar o aparelho mastigador de herbívoros, né? Por sua baixa deficiência, o cálcio, então, a falta de cálcio geralmente vai ser marcado por necrose em tecidos que têm rápido desenvolvimento, estão em rápida divisão, como meristemas ou frutos. Tá? Então, a gente está vendo aqui ó, uma queima que acontece, por exemplo, em tomateiro, na parte de baixo do fruto do tomateiro, né? E essa queima vem por falta de cálcio. Tá? Isso aqui é um sintoma de deficiência de cálcio, por exemplo, numa maçã, ou aqui a gente está vendo aqui ó,
Não sei bem se isso aqui é um tomateiro ou um pimentão. Isso aqui é tudo sintoma, essa queima é sintoma de deficiência de cálcio. Vamos agora olhar o ferro e o cobre. São dois nutrientes que são considerados micronutrientes de baixa mobilidade. A gente vê eles dois juntos porque acontece uma coisa curiosa com ferro e cobre. Diferente dos outros nutrientes que a gente viu, o ferro e o cobre eles têm uma redundância funcional. Talvez seja os únicos nutrientes que a gente vai tratar aqui no nosso curso, onde você tem uma falta de um dos nutrientes, você pode suprir com a presença do outro. Tá? Isso não é regra, isso é uma exceção à regra. Então, a falta de ferro pode ser suprida, às vezes, com a presença de cobre e vice-versa. Esses carinhas estão envolvidos com cadeia transportadora lá na mitocôndria e na fotossíntese. Tá? Então, ó, a gente já viu na nossa aula de respiração os complexos do transporte de elétrons lá na mitocôndria, né? Aquela cadeia transportadora de elétrons que é essencial para o processo respiratório na mitocôndria. Os complexos 1, 2, 3 e 4 têm proteínas que são dependentes de ferro. O complexo 4 tem uma proteína que é dependente de cobre. Lá no cloroplasto também a gente tem proteínas da cadeia transportadora do cloroplasto que são dependentes de ferro e cobre. Então, esses dois nutrientes estão amplamente envolvidos com respiração e fotossíntese. Uma coisa interessante é que, em termos evolutivos, o número de enzimas que estão utilizando o ferro como cofator está diminuindo, e o número de enzimas que está usando cobre como cofator está aumentando. Então, parece que, se a gente for olhar biologicamente evolutivamente, melhor falando, para enzimas de plantas, a gente vai ver que enzimas que utilizam ferro, parece que estão trocando esse ferro por usar cobre. Por que isso acontece? O íon ferroso, que é o ferro 2+, ele é solúvel. Já o íon férrico, que é o ferro 3+, ele é insolúvel em água. Então, esse aqui é fácil da gente absorver em água. Então, se a gente tiver íon ferroso no solo, é fácil da gente absorver. Se tiver íon férrico, não é fácil de absorver, porque você não consegue levar esse íon junto com a água. Na presença de oxigênio, o íon ferroso ele é convertido a íon férrico. Então, se a gente está dentro de um solo bem aerado, que é um solo que a planta gosta de crescer, a gente vai ter a maioria do ferro daquele solo na forma de íon férrico. E aí a planta não consegue absorver ele direito. Tá? E o que a gente sabe é que quando as plantas começaram a ganhar um ambiente terrestre, quando elas saíram da água e começaram a ganhar um ambiente terrestre, isso há mais ou menos uns 450 milhões de anos atrás, as plantas começaram, através do processo fotossintético, a encher a atmosfera de oxigênio. Quanto mais oxigênio as plantas foram liberando para a atmosfera, e olha o que aconteceu com níveis de oxigênio na atmosfera, né? Desde 2 bilhões de anos atrás, até o momento que elas começaram a conquistar o ambiente terrestre, até os dias atuais, as concentrações de oxigênio subiram. Então, as plantas criaram esse problema para elas mesmas. Né? O íon ferroso, não está mais tão disponível. Agora a gente só tem íon férrico. Então, as plantas acabaram gerando esse problema da gente não conseguir, elas não conseguirem mais absorver ferro, por causa que a maioria do ferro do solo está na forma de íon férrico. E aí o que elas estão fazendo agora, em termos de evolução, é trocar o ferro como cofator para cobre, né? Já que o cobre não tem esse problema tão evidente. Então, aumentando a concentração de oxigênio atmosférico causado pelas plantas, por causa do processo fotossintético, dificultou a absorção de ferro pelas plantas. Tá? Então, devido ao seu envolvimento do ferro e do cobre com a cadeia transportadora de elétrons na mitocôndria e fotossíntese, a deficiência em ferro-cobre vai, obviamente, levar à redução de crescimento. Né? A gente está vendo aqui plantinhas com deficiência em cobre, como elas ficam bem menores do que plantas que estão crescendo em condições de cobre ótimo. Tá? E assim como deficiência em magnésio, os baixos índices de ferro vão levar à clorose intervenal. O deficiência em cobre também está envolvido com o processo de falta de maturação de fruto, problema de maturação de fruto. Tá? A gente vai ver lá na nossa aula de etileno, no módulo 3, que o cobre ele é essencial para o funcionamento do receptor de etileno. Tá? Sem o cobre, o etileno não consegue ligar no receptor. E como o etileno é um hormônio envolvido com o processo de amadurecimento, a falta de cobre leva a um problema de amadurecimento de fruto. Então, uma má formação e um problema de amadurecimento são problemas que a gente vai ver com falta de cobre nas nossas plantinhas. Mais sobre esse assunto, sobre etileno, a gente vai conversar sobre isso lá no módulo 3. Ou você pode clicar no cardzinho que está aparecendo aí no vídeo para vocês, se quiser já dar uma olhada nessa aula. O último nutriente que a gente vai conversar hoje é o silício, que é um micronutriente de baixa mobilidade. Tá
está amplamente disponível na crosta terrestre, tá? É o segundo elemento mais abundante que a gente tem na crosta terrestre, na forma de óxido de silício, né? Está atrás apenas do oxigênio, como elemento mais abundante, tá? Ele é depositado na parede celular das plantas. Foi primeiramente descoberto isso aqui nessas plantinhas do gênero Equisetum, que são as cavalinhas, tá? E quando ele se deposita na folha, ele deixa a folha mais dura, tá? E isso tem a ver com controle de patógenos e pragas, né? Então, quando a folha fica mais dura, fica mais difícil desses organismos se alimentarem desses órgãos, e aí, por conta disso, você gera uma defesa contra esses organismos. Então, olha aqui, ó. O silício está associado com respostas a estresses bióticos e abióticos. Fungo em plantas controle e fungo em plantas tratadas com silício. Por que a planta tratada com silício parece estar mais saudável? Porque ela depositou silício nas suas estruturas, nas suas folhas. Essas folhas estão agora se tornando mais duras e está ficando mais difícil para aquele fungo acessar os nutrientes. Olha aqui que legal. Um arroz que foi crescido em solo com baixa concentração de silício, aqui em cima, ou alta concentração de silício. Em baixa concentração de silício, ele foi amplamente bivorado por insetos. Isso não aconteceu num arroz que está crescendo em alta concentração de silício. Porque a folha está mais dura, isso pode danificar o aparelho mastigador dos insetos. A alta concentração de silício, então, vai dar uma qualidade de grãos melhor para a gente do que um arroz que está crescendo em baixa concentração de silício. O silício ele é agrupado nessas pedras vegetais que a gente chama de fitólitos, tá? Que vocês estão vendo aqui nessa figura. Esses fitólitos eles são acúmulos de silício, então, que servem para proteger contra a herbivoria. São grânulos de silício. Logo, o que a deficiência de silício vai dar nas nossas plantas? Vai dar uma maior suscetibilidade ao ataque por pragas e patógenos, tá? Antes da gente encerrar a nossa aula, é importante a gente salientar que a partir de agora, você vai ser capaz de identificar algumas deficiências nutricionais na sua planta, tá? Só que eu peço para que vocês vão com calma no termo de correção desses nutrientes no solo, tá? Essas deficiências elas podem ser mais complexas do que simplesmente dar uma olhada para um sintoma e ir lá e tacar aquele nutriente. Por exemplo, lá no caso do nitrogênio, a gente viu que a falta de molibdênio leva a uma deficiência que é extremamente semelhante ao nitrogênio, né? Então, você tem a deficiência de um nutriente mascarando a falta do outro nutriente, tá? Então, a maneira mais fácil que tem de você resolver esse tipo de situação é fazer uma análise de solo. A análise de solo é uma coisa extremamente barata e extremamente poderosa, tá? Então, você dando uma olhada no teu solo, você vai entender o que está faltando, o que está em excesso em termos de nutrientes, e aquilo pode te dar um direcionamento a respeito de como que você vai fazer as correções de nutrientes, tá? Então, é importante a gente ter sim esse conhecimento de sintomas nas nossas plantas, mas ter um conhecimento sobre o que está disponível para ela no solo. Então, não se esqueçam sempre de fazer uma análise de solo se você está trabalhando com nutrição mineral. Com isso, a gente encerra o nosso tópico de nutrição mineral. Eu vejo vocês na próxima aula. Tchau, tchau.